é tudo que precisamos, ó Pai. Tudo é perda se não tenho a Ti. A Tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada eu sei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Aleluia! Bom dia! Do que adianta eu Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz! e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Aleluia! Graça e paz, amadas e amados! Bom dia! Aquele que me amou. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Verdade. Senhor, só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Graça e paz, amadas. Bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Como passaram? Vai mandando essa live aí para mais mulheres, para mais pessoas. Alguém coloca também lá no nosso grupo, né? Nos nossos 2 grupos, por favor. Em nome de Jesus, que o Senhor traga para esta live de hoje todas as pessoas que precisam saber do que for dito aqui. Hoje vai ser muito forte. O Espírito Santo já falou ao meu coração, já trouxe o que eu preciso ser canal de bênção, de graça aí para sua vida. Por isso que eu quero te convidar nesta manhã. Aqui embaixo tem um aviãozinho, uma setinha. Você vai enviar para os seus grupos e vai também enviar para as pessoas as quais você sentir aí no seu coração que precisam estar aqui conosco. Amém? Amém? Então, mandem aí. Vamos ajudar esta verdade que hoje será dita aqui alcançar mais vidas e mais pessoas. Hoje o tema é esse que está fixado aí na tela, espírito de engano. E eu vou falar de espírito de engano, não é no meio de pessoas que não conhecem a palavra do Senhor, não, tá? Eu vou falar do espírito de engano na vida dos crentes, de pessoas que dizem conhecer a palavra do Senhor, das pessoas que dizem ser tementes a Deus, que é o que é mais grave. Então, compartilha essa live, você é muito bem-vinda aqui. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao seu coração, assim como Ele já falou comigo, né? Vocês sabem que eu acordo bem cedinho quando eu venho pra cá, ou seja, a semana inteira, para eu ser tratada, ser
ministrada antes de ministrar para vocês. Então hoje o tema é espírito de engano. Você que está chegando agora, nós estamos caminhando em 40 dias de cura e de libertação em temas que o Senhor nos direciona para saber mais, para aprender e para ser liberto, né, desses espíritos que tentam nos consumir, que tentam nos acorrentar e nos aprisionar. Eu quero convidar você para orarmos juntas. Eu quero pedir que você hoje, durante o nosso devocional, ainda mais que os outros dias, fique atenta a tudo que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Porque eu só sou um canal. Eu só sou um rio por onde fluem as águas do Espírito Santo. Então fecha seus olhos se você puder agora e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por esse devocional, por esse canal de bênção que o Senhor tem usado de uma forma muito poderosa para abençoar a vida, não somente das minhas irmãs que estão aqui ao vivo, mas que também vão assistir em outro momento este devocional. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que hoje, quarta-feira, dia 4 de fevereiro de 2026, escamas sejam, oh Jesus, obrigada, escamas sejam arrancadas dos olhos das minhas irmãs. Abra, Pai, os ouvidos espirituais de cada uma delas e que elas possam ouvir aquilo que o céu está trazendo nesta manhã para nós. Pai, que aqui hoje sejam levantadas mulheres corajosas, mulheres obedientes para fazer o que a Tua palavra nos manda. Pai, que nós não nos calemos diante das coisas que os nossos olhos naturais estão vendo, mas que nós tenhamos coragem para levantar em nome de Jesus e declarar a única verdade, a verdade de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias e sobre o seu povo. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, neste lugar e manieta e lança fora todo espírito maligno que fica ao nosso derredor, como diz a palavra, tentando, buscando a quem possa devorar. Repreendidos e lançados estão no abismo do esquecimento, ou no lugar que o Senhor determinar para sempre estão. Todo espírito de sonolência profunda, todo espírito de surdez e cegueira espiritual, toda dor de cabeça, toda dor nas costas, toda seta e todo dardo inflamado do maligno que vem contra as nossas vidas neste momento. É em nome de Jesus que eu os expulso e os lanço fora no abismo do esquecimento para sempre. Amém. Pai, protege os nossos, aonde tiver uma gota de sangue nossa, que o Senhor possa protege o meu filho, protege também, Senhor, a minha família, minha irmã Valentine, protege também, Senhor, os meus parentes, Senhor, protege também, Senhor, o pai do meu filho, que o Senhor esteja ao derredor deles ali, Senhor, ao redor, melhor dizendo, protegendo com seus anjos, com as espadas desembainhadas. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, neste lugar físico e também nas nossas mentes. Manieta e lança fora todos os demônios, todos os espíritos malignos da nossa vida e da nossa mente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você concorda com esta oração, você coloca aí amém. Você sabe por quê, minha irmã? Quando você fala amém, quando você digita aí amém, você está concordando com aquilo, com a oração que eu fiz aqui nesse momento. Então é importante você declarar o seu amém aí. Amém? Todas estão me vendo e ouvindo bem? Nós estamos fazendo um devocional de um lugar diferente, né? Eu estou no meu escritório. Como eu disse ontem, eu estou passando por um período de transição na minha vida, né? Em breve eu vou contar esse testemunho aí para vocês.
mas me posicionem se vocês estão me vendo e ouvindo bem. Prestem muita atenção. Por favor, empreste para mim esse tempo nessas primeiras horas dessa manhã, para que eu possa ser usada pelo Espírito Santo para falar ao seu coração. Você sabe por quê? Porque quem é dono de tudo isso aqui, da minha mente, do meu coração, da minha vida, dessa estrutura, não é a Andréia, é o Espírito Santo, né? E como eu coloquei no louvor inicial, tudo é perca se eu e você não tivermos Jesus na nossa vida. Tudo. Andréia, eu tenho uma casa boa, eu tenho um carro bom, eu tenho uma vida financeira estável, né? Andréia, minha saúde é excelente, glória a Deus. Mas se você não tiver Jesus, tudo é perca. Tudo é perca. E hoje eu quero trazer para você, por isso que eu orei bastante hoje, né? Orei antes de entrar aqui, um tema muito forte: espírito de engano. Ontem é que eu tive conhecimento de uma música que está rodando aí, né, nas redes sociais, intitulada como Louvor, né? E ontem a gente estava numa reunião lá na igreja sobre o nosso evento Rendidas, que está chegando, e você é nossa convidada. E uma irmã me falou: Andréia, você que estuda o mundo espiritual, você que fala isso com as mulheres, você viu? Eu falei: minha irmã, eu vi um burburinho, mas, gente, eu tô enfrentando alguns desafios, né? Quando a gente está passando por um período de transição, a gente enfrenta alguns desafios, né? E eu vou compartilhar com você a minha casa, que é o apartamento onde eu tô, por causa dessas chuvas, e glória a Deus pela chuva, porque chuva é bênção, apareceu algumas goteiras. Então, o apartamento lá dentro, em alguns lugares aqui no meu escritório, tá cheio de goteira. Então, tem mês que literalmente tá chovendo aqui dentro. Então, eu tô tentando resolver, né, com os profissionais, essa questão dessas goteiras. Isso tem me deixado um pouco aflita, né? Porque nós que somos mulheres, a gente gosta das nossas coisas nos lugares, mas não tem como eu colocar, por exemplo, um quadro na parede, uma peça na parede, enquanto isso não for resolvido, né? Então isso tem me dispersado um pouquinho, né? Ainda eu falei para as irmãs: eu entendi, Satanás tá me dispersando para eu não falar isso para as meninas, mas ó, glória a Deus que você me contou, minha irmã, porque amanhã o tema é espírito de engano. Então, para você que anota, já anota aí no seu caderninho: espírito de engano. Então, eu vou trazer hoje, não quero que você ouça essa música não, tá? Mas é uma música que tá fazendo aí o maior auê, né? Inclusive, o título da música é Auê, de um pastor muito famoso, né? Esse pastor está contido nesse cenário dessa música. E eu queria trazer algumas coisas a respeito do espírito de engano, trazendo a reflexão sobre esta música também, né? Essa música intitulada como Louvor. Primeiro eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Timóteo 4:1. Abra sua palavra e a sua espada em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, por favor, amadas irmãs. Vamos aprender sobre o espírito de engano que tem caminhado em meio ao povo de Deus, tá? Não é em meio aos ímpios, não. Não é em meio àquelas pessoas que não conhecem a palavra, não. É em meio ao povo de Deus. Vamos ver o que aqui diz 1 Timóteo. Vocês acharam? Coloquem aí amém. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Novo Testamento, tá? Tá no Novo Testamento. Diz assim, eu vou ler na versão King James. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Vou ler novamente. 1 Timóteo 4:1, a irmã Elaine colocou aí na tela. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé,
dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Já vou começar ensinando para você. Todas as vezes que você vê espírito com letra maiúscula na Bíblia, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Todas as vezes que você vê espírito com letra com E minúsculo, são outros espíritos, espíritos enganadores, espíritos demoníacos, né? Então, o que nós estamos vendo hoje no meio do povo de Deus? No meio do povo de Deus. Infelizmente. Porque quem está no mundo pertence ao mundo, né? Agora, o que mais me assusta e o que mais me desperta é esse espírito de engano acontecendo no meio do povo de Deus. Andréia, o que é o espírito de engano? Vamos lá, anote isso aí para você não esquecer. O espírito de engano é uma entidade demoníaca. O espírito de engano é uma entidade demoníaca que age aonde, Andréia? Que atua na mente das pessoas. É aqui, ó, na mente. E o que esse espírito de engano faz? Ele distorce a verdade. E quem é a verdade? Jesus Cristo. A palavra de Deus é a verdade. Você crê nisso? Você crê nisso? E gera o quê? Quando ele distorce essa verdade, gera uma confusão mental, emocional, espiritual que conduz essas pessoas que estão sendo influenciadas por esse espírito de engano a escolhas contrárias à vontade de Deus. Forte ou não? Essas pessoas vão ser conduzidas a vontades contrárias à vontade de Deus. Se a palavra do Senhor fala para você andar pela direita, esse espírito enganador, ele vai distorcer essa verdade que é a palavra do Senhor e vai te pedir, e vai te ordenar, e vai te manipular para você seguir um outro caminho. Ele semeia confusão, distorce o caminho correto. E eu ia falar que ele age de forma sutil, mas eu não concordo mais. Não tá sutil mais, gente. Tá assim escancaradamente para quem quiser ver. Olha para mim, coloca amor nas minhas palavras. Em nome de Jesus. É com muito temor e com muito tremor que eu falo isso aqui para você. Não é sutil mais. Satanás, ele está agindo firmemente na vida, nas famílias, na mente, nos ministérios e nos púlpitos. Meu Deus, Pessoas que se dizem tementes ao Senhor, pessoas que trabalharam a vida inteira para Deus, hoje estão servindo ao demônio. Através dessas canções, que eu vou trazer aqui para vocês, ó. Eu anotei tudinho aqui no caderno. Hoje pela manhã, foi a hora que eu tive um tempo, eu não quero que vocês ouçam, tá? Lembra que eu disse que os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa boca são portais espirituais? Então, ele tem agido aí. Satanás tem agido nas músicas, nos louvores. Ai, é um louvor. Não, você tem que estar atenta. Presta atenção aqui que eu vou te dar uma dica valiosíssima. Todo louvor, ele tem que ter como centro
adoração a Jesus. Todo louvor tem que ser cristocêntrico. Que isso, Andréia? Cristo como centro daquele louvor. Não é o homem, não é as coisas do mundo, não é outra coisa. É Cristo. É Jesus. Qualquer outro louvor que fale de qualquer outra coisa, do homem, não é um louvor que tem Cristo como o centro. Agora eu te pergunto, mulher amada, irmã querida, quem foi para a cruz? Quem foi para a cruz para que eu e você tivéssemos vida? Eu quero que vocês respondam. Quem foi para uma cruz? Ele não está lá mais, tá? Ele não está lá mais. Essa imagem que você vê Jesus pregado lá na cruz, ela não é verdadeira. Ele não está lá mais. Ele está sentado, a Bíblia fala, à direita do Pai. Ele ressuscitou. Mas a cruz está ali para nos lembrar do sacrifício que ele fez por mim e por você. Então, vocês vão ficar chocadas com o que eu vou dizer. Não é todo louvor que glorifica a Jesus. Que isso, André? Eu pensei que... Não, não é. Comecem a observar. E para você observar, ô Senhor, me dê graça. Você precisa pedir, começar a pedir ao Senhor. Hoje, agora, algo que não vai te deixar enganada. Sabe o que é? Discernimento espiritual. Sensibilidade espiritual. Faro espiritual. Para você não ser enganada. Há um mês atrás, eu pedi para o Senhor assim, ó. Eu orei e pedi para o Espírito Santo. Espírito Santo, tudo aquilo que está escondido e tudo aquilo que está... Como que foi, gente? Tudo aquilo que está escondido e tudo aquilo que está no escuro, que o Senhor traga à tona, traga à luz. Não permita que eu seja envergonhada e enganada. Eu fiz esta oração. E a partir do momento que eu abri a minha boca e fiz esta oração, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo foi mostrando. O Espírito Santo foi revelando. O Espírito Santo foi trazendo coisas que doeram profundamente na minha alma. Mas que foram trazidas à tona. Porque a palavra fala que os filhos de Deus não serão envergonhados. E eu orava e eu falava assim, Senhor, eu sou sua filha. Não permita que eu seja envergonhada, não permita que eu seja mais enganada. Traga à tona, traga a verdade, porque eu caminho na verdade. E o espírito de engano, ele opera nesses lugares. Ele vem disfarçado de sabedoria humana, de conhecimento, de boas intenções, de atalhos que aparecem inofensíveis, mas sabe para onde que vão te levar? Coloca amor nas minhas palavras, que hoje tá forte. Vai te levar pra desgraça. Vai te afastar do Senhor. Você sabe por quê? Porque Satanás, ele te entrega com a mão e ele toma pra carregadeira. Ele te destrói. Aparentemente é bom, aparentemente é gostoso, aparentemente é algo que, nossa, resolveu meu problema, mas depois você vai ver. Você tá até aqui, ó, na lama.
muito forte. Como isso surge, Andréia? Surge aqui, ó, na mente. Por isso que eu tenho trabalhado, por isso que eu tenho estudado, por isso que o Senhor falou assim pra mim: filha, você vai lançar o seu curso online para alcançar um exército de mulheres. Eu creio nisso. Um exército de mulheres emocionalmente forte, espiritualmente inabalável. Você sabe por quê? Porque se você está fragilizada, vulnerável emocionalmente, Satanás age nas nossas feridas. Se você está frágil espiritualmente, Satanás ele vai agir ali. Ele vai pegar a sua dor e ele vai te massacrar. Ele vai te moer. Gente, eu tô falando isso não é só porque eu estudo, não. É porque eu vivi isso dentro da minha casa. Eu vi o mundo espiritual se manifestar. Me pergunta por quê. Eu só vou responder se vocês perguntarem por que, André, isso aconteceu. Eu vi, eu estudo, eu leio, eu vou a seminários, eu vou... Gente, eu já fui a tantos lugares. E eu vi o mundo espiritual se manifestar dentro da minha casa. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Irmã Elaine, coloca aí para depois vocês lerem. Nos quais o Deus com letra minúscula, quando fala Deus com letra minúscula, é Satanás, é o Deus desse mundo aqui. Deus com letra, Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, é Deus com letra maiúscula. Nos quais o Deus deste século aqui, ó, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele cega o entendimento. Por isso que eu orei agora há pouco, por isso que eu falei para você, peça discernimento. Porque se você tiver discernimento e se você tiver o Espírito Santo maravilhoso, meu fiel companheiro, meu amigo, ele é o filtro de Deus. Ele filtra e fala: filha, não, isso não é da parte do Senhor. Sabe por quê? Só a Cíntia quer saber? Depois eu te conto, Cíntia. Peça ao Espírito Santo, porque o Deus desse século aqui, o diabo, Satanás, ele cega as pessoas para não ver a verdade, que é o evangelho de Jesus. Aí ele faz uma música, ele coloca como se fosse uma adoração a Deus, mas essa música em específica aqui, que eu estou falando, que tá aí, ó, bombando aí, o povo tá tudo falando. Eu vou falar aqui no devocional para vocês. Essa música, ela é engraçado, me falaram que ela já existia, mas ela explodiu após um evento muito forte de avivamento. Eu não sei se vocês acompanharam esse final de semana. Teve em vários estados do nosso país ginásios lotados de pessoas adorando, louvando a Deus, ouvindo a palavra. Vocês acompanharam isso? Eu tô falando, eu tô arrepiando. Então houve um mover espiritual. Aleluia, Senhor. E logo após esse mover espiritual, o que aconteceu? Foi lançada essa música. E essa música, ela traz mensagens subliminares. Subliminares. O que é isso, Andréia? Mensagens escondidas, isso mesmo, o Descende. O Descende aconteceu em vários estados. Inclusive, teve uma turma da nossa igreja que foi, né? Acho que eles foram em Goiânia. Ai, eu tô arrepiando, gente. Um mover espiritual, exaltando o nome que deve ser exaltado, que é o nome de Jesus. É o único nome que deve ser exaltado, é o nome de Jesus, porque foi ele que foi para a cruz. Não foi nenhum santo que foi para a cruz, não foi nenhum Buda que foi para a cruz, não foi nenhum Chico Xavier que foi para a cruz, não foi ninguém que foi para a cruz. Olha para mim, quem foi para a cruz foi Jesus Cristo.
Então, para abafar esse movimento, eu já vou contar para você porque que isso aconteceu dentro da minha casa. Para abafar esse movimento, veio essa música com essas mensagens subliminares, escondidas, que trazem objetos consagrados, que é um misticismo gospel. Presta atenção, irmã. Que trazem elementos que se remetem a outra cultura e vem disfarçado de, é cultura, é cultural. Mentira! É misticismo, é ocultismo, é espírito de engano, disfarçado de cultura. Os elementos contidos nessa música não apontam para Cristo. Não apontam para o evangelho, aponta para outra coisa. O nome Zé, o nome Maria. Ai, André, é um nome comum. Não, no contexto espiritual, eles representam algo. O nome Zé, com muito temor e com muito tremor, e pelo poder que é no nome de Jesus, é uma entidade maligna. Gente, eu não estou aqui, mas é intolerância religiosa. Eu não estou aqui com intolerância religiosa a ninguém. Cada um faz o que quer da vida. Mas eu estou te falando que o único que foi para a cruz por você chama Jesus Cristo. E o resto da minha vida eu vou viver falando isso. O único que salva, Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai. Vem, quer dizer, eu tô aqui perto do Pai, se não for por mim. Se a gente for observa as cores, os elementos. Não fala de Jesus. E tá bombando aí. Um monte de crente cantando. E o que é o cantar? É liberar sementes. Palavras, lembra que eu falei pra vocês? São sementes que nós liberamos no mundo espiritual. Deixa eu falar algo pra você. Todo culto é uma adoração. Eu já disse isso aqui. Todo culto, minha irmã, anota isso aí que você não pode esquecer. Todo culto é uma adoração. A diferença é, você está adorando a Deus ou você está adorando ao diabo. Não existe campo neutro. Não existe neutralidade no mundo espiritual. A palavra do Senhor fala que os mornos serão vomitados. Está repreendido, repreendido, repreendido todo espírito que tem tentado me calar. Minha voz está começando a falhar e está me dando dor nas costas. Repreendido agora em nome de Jesus. Amarrados e lançados no abismo. Em nome de Jesus. Gente, pelo amor de Deus. Nós precisamos levantar. Existe uma frase que agora eu não vou lembrar. Se alguém pesquisar aí, pesquise e me fala de quem é, por favor. Que diz assim, o que me incomoda não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Pesquisa alguém aí e fala pra mim, quem falou isso? O que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Quem vai ouvir? Como vão ouvir se não há quem fala? E eu estou aqui para te falar, o mundo espiritual é real. E sabe por que aconteceu? O que eu disse que aconteceu dentro da minha casa? Por desobediência à palavra do Senhor. Por desobediência a princípios, por quebra de princípios, por quebra de alianças. Toda vez que você quebra um princípio, o princípio te quebra. E é isso que o espírito de engano faz. Ele te leva a quebrar princípios, sabe por quê? Para você ser quebrada. Porque Deus, ele responde a princípios que nós cumprimos. Cumpriu, bênção, não cumpriu, maldição.
Cumpriu, bênção, não cumpriu, maldição. Eu falo isso com toda a autoridade, porque eu vivi dentro da minha casa isso. Quebrou a aliança, desobedeceu, quebrou o princípio. Não vai viver em paz. Satanás entra. E qual que é o ministério dele? Matar, roubar e destruir. Ele vai matar, roubar e destruir. André, vai matar lá dentro do caixão? Às vezes não, mas vai matar seu sonho. Vai destruir sua família. Vai destruir sua saúde. Uma hora a conta chega e ela não vai na mesa errada. Ela vai chegar para você. O mundo espiritual existe. Então, antes de você abrir a sua boca para você cantar algo, você primeiro peça ao Espírito Santo. Espírito Santo. Gente, é hoje, você vai anotar isso aí no seu caderno. Eu preciso orar por discernimento espiritual. Eu preciso pedir pro Espírito Santo não me deixar enganada. Deixa eu ver, qual que é o salmo? Que eu leio todo dia aqui pra você ler também. Salmo 25, anota aí pra você ler. Eu leio ele todo dia, ó. O versículo 3 diz assim, ó, do Salmo 25. Quem confia em ti jamais será envergonhado. E o espírito de engano, sabe o que ele faz? Ele quer te enganar. Obrigada, Elaine. Foi do jeito que eu falei, né, irmã? Se não foi, coloca aí a frase. Foi o Martin Luther King, homem de Deus. Muito usado, né? Na geração dele. Agora Deus quer te usar nessa geração. Pra se levantar. Não é pra você brigar com os outros, não. Não é pra você ter contenda com os outros, não, que isso Deus condena. Mas é pra você confrontar e falar, isso tá errado, irmã. Não canta isso, não. Isso não tem Cristo como centro. Quiser esse. Cadê Cristo? Andréia, como que esse espírito de engano entra na nossa vida? Gente, isso é muito comum. Anota aí, ponto 1. Desejo de pular processo. A pessoa quer resultado rápido. Esse miojo. A pessoa não quer passar pelo esmagamento de Deus. A pessoa não quer passar pelo amadurecimento de Deus. Ela quer aqui e agora. E com Deus não é assim. É o que eu falei, tá certo. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Você tem silenciado? Ou melhor, você tem influenciado também, que às vezes a gente não só silencia, mas a gente influencia o outro ao erro. Músicas, louvores são influências. Eu tenho uma live sobre isso com o Tiago. Quem lembra? Eu fiz com ele. O Tiago, que é líder do louvor. Não é líder do louvor. Ele canta no louvor da igreja, onde eu congrego no Ministério Amores. Depois eu coloco o link para vocês assistirem, tá? Outro ponto para que entre, eu tô falando sobre portas comuns onde o engano entra. Recapitulando, número 1, desejo de pular processos, quer aqui e agora. Não quer viver o processo que Deus sugere. Eu vivi, eu estou vivendo. O povo de Deus viveu. Os heróis da fé viveram. Por que você não quer viver? Você é mais bonita que os outros? Você entendeu, irmão? Outro ponto, buscar por respostas no lugar errado. Eu vou ali. Gente, presta atenção e coloca amor nas minhas palavras. Eu vou ali pra mim consultar o meu horóscopo hoje. Deixa eu ver que roupa que eu vou usar. Vamos lá, meu signo. Peixes. Hoje preciso usar a roupa azul. Nossa, não tem azul, como que eu vou fazer? Deus me livre, tá repreendido.
Se você coloca, ó, e tem irmã que coloca no perfil assim ainda, ó, cristã, peixes, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ai, 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 hein, se eu pegar no perfil de vocês isso. Que mané signo? Eu tô te falando que eu era assim, eu consultava horóscopo. Eu fazia simpatias. Eu já li cartas, já li búzios, assim. Li não, já fui na pessoa pra ler cartas e búzios pra mim. E o Senhor condena isso. E eu sofri as consequências disso na minha pele, na minha alma. O meu processo de libertação foi muito difícil. Porque para se livrar disso, gente, é uma treta. Outro ponto aí. Passa rápido, né? Outro ponto. Curiosidade espiritual. Tem gente que é curiosa. Aí ela se envolve em ocultismo, em seitas, em coisas que não agradam ao Senhor. Outro ponto. Religiões que distorcem a palavra de Deus. Agora você vai prestar atenção no que eu vou te falar. Eu já falei anteriormente, eu vou te falar novamente. Qualquer doutrina que coloca o homem, o ser humano como centro, ou que promove rituais como meio de salvação, abre porta para o engano. Vou repetir. Qualquer doutrina que coloca o homem, o ser humano como centro, ou promove rituais como meio de salvação, abre porta para o engano. Outro ponto, para a gente avançar. Dores emocionais não curadas. Eu disse no início do devocional. Se você tem feridas emocionais na sua alma, raiva, ódio, trauma, rejeição, abandono, que mais? Traição, e que isso ainda fica latejando dentro do seu coração, presta atenção. Se você guarda rancor de algo, de alguém, se você é frustrada, se você é mal resolvida em qualquer situação na sua vida, presta atenção. Isso vai te tornar suscetível ao espírito de engano. Isso é uma brecha ou uma porta que vai fazer com que ele entre e te faça fazer coisas. E te faça buscar situações no intuito de até resolver a sua dor, mas só vai te causar mais dor, porque longe de Jesus tudo é perca. Nós cantamos agora. Tudo é perda. Nós não cantamos no início? Quem chegou no início sabe que eu coloquei esse louvor. Tudo é perda se não tem a ti. Tá bonita? Quer falar oi para as meninas? Olha quem chegou. Olha quem chegou. Toda linda. Ai, Valentina, derruba. Já chegou derrubando tudo, gente. Meu Deus. Vira pra lá. Pra lá. Assim. Mais. Aí, tá ótimo. Já chegou derrubando minha luz, hein? Ela vai vir cá só pra falar aí pra vocês. O look de hoje, galera. O look da Titi. Levando guarda-chuva que estourando, parecendo São Paulo, né? Entrando com a chuva. Bom dia, filha. Vai com Deus, tá? Tchau. Não derruba nada. Já chegou derrubando. Prendido. Vamos recapitular aqui. Só pra falar um oi pra vocês. Você precisa curar suas dores. A palavra do Senhor fala para nós sujeitarmos a Deus e resistir ao diabo. Primeiro eu tenho que sujeitar ao senhorio do Senhor. Depois, Satanás vai fugir de mim. Você sabe por quê? Porque foi nos dado autoridade pelo nome de Jesus. Isso é muito poderoso, não é? Então, se você tem algum tipo de dor emocional que você precisa curar, anota aí no seu caderninho. Eu tenho, Andréia. Eu tenho rancor do fulano, da fulana. Eu me sinto rejeitada, eu me sinto frustrada. Andréia, eu passei por um processo de traição e isso ainda dói no meu coração. Você vai anotar aí.
E eu vou, daqui uns dias, em nome de Jesus, eu só vou me organizar, terminar de me organizar. E eu vou abrir a segunda turma do Emocionalmente Forte e Espiritualmente Inabalável. E eu quero convidar você para estar comigo. Porque lá dentro nós vamos abordar temas mais profundos que eu não consigo aqui. São 50 aulas que já estão gravadas, as meninas da primeira turma, as minhas primogênitas, já estão sendo abençoadas. E 2 aulas por mês ao vivo, uma comigo, eu vou ter uma agora, né? No final de semana eu vou sentar com a minha mídia, que vocês acabaram de ver, e já vou fazer a arte, eu vou falar sobre princípios, e outra com uma convidada. Eu sempre convido alguma irmã para vir cá trazer uma palavra. Então, você vai ser abençoada também. Tá bom? Quem vai estar comigo na segunda turma? Quem tá ansiosa aí? 2 Coríntios 11:14 diz assim: e não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Você tá vendo que é uma linha muito tênue? Por isso que nós necessitamos do Espírito Santo na nossa vida. Porque é Ele que vai falar, Ele que fala ao meu ouvido, Andréia. Aí não. Andréia, isso é da parte de Deus, isso aqui já não é. Esteja comigo lá no curso que você vai entender. Quais são as consequências? Vou falar rapidinho aqui. Só a Elaine? Quem vai estar comigo na próxima turma? Tô ansiosa já para lançar, para vocês entrarem. As consequências no corpo, na alma e no espírito são as seguintes. Na alma, o espírito de engano, ele atua como uma névoa na nossa mente e no nosso coração. No corpo, o nosso corpo, presta atenção, ontem eu estava falando isso com a doutora Larissa, que caminha junto conosco. O nosso corpo, ele responde ao que a nossa alma está sentindo. Você pode anotar isso aí. Então, quando o espírito de engano, ele ocupa espaço na nossa vida, o nosso organismo, ele perde o ritmo. O seu corpo vai sentir. No espírito, o espírito de engano, ele bloqueia a sensibilidade ao Espírito Santo. Onde há espírito de engano, o Espírito Santo não habita. Porque ele não vai dividir a glória dele com ninguém. André, mas eu tô dentro da igreja. O fato de você estar dentro da igreja, minha irmã, não quer dizer que você está na direção do céu. Você pode sim, e você deve estar dentro da igreja. Mas mais do que estar dentro da igreja, não saia, nós vamos orar agora mesmo, tá? Você tem que estar na direção do céu. E como que eu quebro isso, Andréia? Como que eu me livro disso? Primeiro, arrependimento. Você precisa se arrepender de toda a prática de ocultismo e de engano. Arrependimento. Você precisa renunciar aos lugares onde você teve. Você precisa renunciar às práticas espirituais que não estão de acordo com a Bíblia, com a palavra do Senhor. Você precisa se livrar de objetos consagrados que porventura você tem na sua casa. E você precisa fortalecer a sua fé. Você sabe por quê? Porque o temor do Senhor é um princípio da sabedoria. Olha o que diz Ezequiel 36:27. E porei dentro de vós o meu espírito, letra maiúscula, e fareis que andeis nos meus estatutos. Então, se eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu vou andar nos estatutos. Quais são os estatutos? A palavra do Senhor. E eu não serei enganada. Fez sentido? Fez sentido? Fez sentido para alguém? Nós vamos orar agora. Eu quero te convidar a orar comigo. Confiando em Jesus. Porque Ele é o único caminho que leva ao Pai. O único. O único que leva ao Pai. E se eu e você, nós nos intitulamos como cristãs, nós devemos nos posicionar como mulheres do reino. Vamos orar? Quem está preparado?
que esse óleo que está aqui na minha mão, que é só uma representatividade, ele não tem poder nenhum, quem tem poder é o Espírito Santo. E é Deus. Que esse óleo aqui, ungido sobre as minhas mãos, ele alcance o seu coração e a sua mente. E arranque toda cegueira espiritual. E também arranque todos os tampões que o inimigo tem colocado no seu ouvido. Ore comigo com fé, você precisa falar. Senhor, eu confesso e me arrependo de toda prática de engano, ocultismo, consulta a espíritos, religiões falsas e atitudes contrárias à tua palavra. Renuncio agora a toda legalidade que abria ao inimigo, consciente ou inconscientemente. Eu declaro que pertenço somente a Jesus Cristo, meu único e suficiente Salvador. Liberta a minha mente de toda cegueira espiritual e enche-as com o Espírito de verdade. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. E agora, com toda a autoridade, não pelo nosso nome, mas pelo nome, sobre todos os nomes, sobre o nome de Jesus Cristo, você vai expulsar os espíritos ligados ao engano. Tá pronta? Vamos lá? Espírito de engano, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de adivinhação, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de perturbação, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de cegueira espiritual, saiam agora, em nome de Jesus. Espírito de alienação, em nome de Jesus, saiam agora. Entidades demoníacas de religiões falsas, agora, peguem os seus lixos e em nome de Jesus, o nome sobre todos os nomes, saiam agora. Espírito de morte, de suicídio, espírito contra a vida, saiam agora, em nome de Jesus. Espírito de perturbação mental, emocional e espiritual, saiam agora, em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém, amém, amém e amém. Glória a Deus que nos dá a libertação e a cura. Amém? Para finalizar, alguém aqui sentiu ânsia de vômitos enquanto eu orava, bocejos, diarreia, tosse, dor nas costas, dor de cabeça que não estava sentindo antes? Alguém sentiu? Você precisa me falar, tá? Vocês ficam com vergonha, mas vocês precisam me falar pra gente orar. Teve alguém que sentiu isso? Porque é comum, tá, gente? O fim de Satanás nós já sabemos. Se você não sabe, eu vou te falar. É um lago de fogo e enxofre. André, por que ele tem atentado tanto? Porque ele quer trazer um monte de gente o quanto antes, tá? Com ele, tá? Por isso que ele fica infernizando a vida das pessoas. Porque ele quer trazer pra ele um monte de gente quanto antes. Quer mais? Ânsia de vômito, tosse e abrição de boca. Teve mais alguém? É importante que você fale antes de eu ir embora, pra nós orarmos. Eu quero deixar aí Apocalipse 12:9, enquanto alguém coloca mais. Teve mais alguém que sentiu alguma dessas coisas? Arrepios. Que mais, irmãs? Eu quero orar por você a respeito dessas coisas, tá? Apocalipse 12:9 diz assim: e o grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Ele está ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Então, por isso que eu e você, nós precisamos pedir ao Espírito Santo discernimento. Amém? Amanhã falaremos sobre rebeldia. Leia, leia. Ouça novamente, passa para as pessoas, marque alguém lá no meu canal do YouTube, o devocional de hoje. Abrir boca. Teve mais alguém que sentiu alguma coisa além de arrepios, abrir a boca, ânsia de vômito e tosse? Teve mais alguém?
eu vou orar a respeito disso, tá? Tremor. Isso. É normal, tá? Vai sair agora. Em nome de Jesus. Pai, em nome do teu filho Jesus, eu me posiciono no mundo espiritual em favor da vida de cada uma dessas minhas irmãs, dessas suas filhas queridas. E eu repreendo em nome de Jesus todo espírito que trouxe soluço, tremor, abrição de boca, arrepios, ânsia de vômito, tosse e outras situações que não foram reveladas aqui, mas que o Senhor sabe. Estão repreendidos todos os espíritos demoníacos que vieram e trouxeram isso, estão repreendidos, lançados, amarrados e lançados no abismo do esquecimento, em nome de Jesus. Saiam agora. Agora é uma ordem, em nome de Jesus, o nome sobre todo nome. Tá repreendido. Saia agora em nome de Jesus. E que elas possam desfrutar de um tempo novo, de amor, de cura, de libertação, de um Deus todo-poderoso. E que ao invés desses sintomas, Pai, que elas possam viver a plenitude de uma vida contigo. É em nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Irmã, com fé, tenha fé. Você precisa ter fé, pequenininha, mais fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, já foram amarrados e lançados no abismo do esquecimento. Receba a tua cura agora, em nome de Jesus. Receba a tua cura agora, em nome de Jesus. Receba a tua cura agora, pelo sangue poderoso do nome de Jesus. Amém? 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 É normal, tá? Não se assustem, isso é normal. Nós estamos tratando de cura e de libertação. É normal. André, eu vomitei. Se vocês soubessem tanto que eu vomitei na minha libertação, é normal, tá bom? Glória a Deus. Estão bem? Posso ir embora? Amém, amém, amém. Fabiola, Cíntia, me falem aí mais. Bia, falem comigo, amém. Estão se sentindo melhor? Já foi expulso, tá? Já foi lançado no abismo e você já recebeu sua cura. Creia. Creia, eu já recebi a minha cura e a minha libertação. Amém? Forte hoje, né? Deus te abençoe, Deus te guarde, que o Espírito Santo esteja aí com você e pergunte pra Ele. Isso é de Deus? E você vai ver o que Ele vai fazer. Amém? Tá tudo bem? Deus te abençoe, tá? Deus abençoe a cada um de vocês. Tudo bem, meninas? Tudo bem? Glória a Deus. Receba a sua cura, receba a sua libertação em nome de Jesus. Cura e libertação agora sendo liberadas pelo céu. Não por mim, mas pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Beijo, amo a sua vida. O Senhor tá com você, confia. E a gente se vê amanhã. O tema é rebeldia, tão forte quanto, tá? Deus te abençoe. Até amanhã.